Salve nação, saudações rubro-negras, temos aqui um corte bacana do programa ESPN FC com Capita, Fábio Luciano tá na bancada, então vai ser diferente hoje, né galera? Temos aqui a Daniela Boaventura, Gian Oddi e Pascoal, vamos ver o que eles vão falar agora do Mengão, Flamengo que vendeu Fabrício Bruno por 7 milhões de euros, na sua opinião, vendeu barato, vendeu pelo um preço justo ou não? Quero que você comente aqui. Cara, na minha opinião, o Flamengo não vendeu bem. Porque o Flamengo tinha uma proposta de 14 milhões de euros por ele e não vendeu, cara. Para o Rennes da França. Tá certo, né? A diretoria era outra, né? Essa diretoria vendeu por 7. Mas, é minha opinião, acho que vendeu barato. Ele é muito bom jogador, acho que saiu barato, hein? O Cruzeiro nessa se deu bem. E você, o que você acha? Quero saber a sua opinião. Vamos lá para o vídeo então, deixa o like, se inscreva aqui no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN Brasil, link na descrição como crédito. Simbora, vamos lá. Conta um negócio aqui pra mim, capitão. Tem um nomezinho pra chegar no lugar dele? Porque, assim, a verdade é 7 milhões de euros, é uma boa venda, não se iguala à proposta que ele recebeu ano passado, quando era titular, quando estava indo pra seleção brasileira. Chegaram propostas de 12 e 15 milhões de euros, né? Uma rejeitada pelo clube e a outra rejeitada pelo jogador. O fato é, o Fabrício vai embora. Eu entendo que é muito difícil com esse valor, ou até com um pouco mais, você conseguir um zagueiro com a qualidade e com as valências que tem o Fabrício. E aí a gente olha agora o elenco do Flamengo, tem Léo Ortiz, Léo Pereira, Cleiton e Pablo. Precisa? Se precisa, qual é a característica desse cara que tem que chegar? Então, se tratando de Flamengo, eu acho que seria necessário mais uma peça. No mínimo. O Jean colocou, porque o Flamengo ele te exige isso, né? Você fazer substituições, não dá para arriscar muito, você tem que tentar equiparar as qualidades, né? Sim. Você tira um jogador e coloca um que automaticamente entregue quase a mesma coisa. E a gente não sabe como é que o Pablo está, né? Então, assim, se fosse aquele Pablo do Corinthians, né? Aquele jogador que quando foi vendido, que despertou o interesse de muitos clubes, aquele Pablo, ele pode ser o terceiro, né? A primeira opção de banco de reservas ali, né? O zagueiro que você usa mais. E aí você deixa o menino maturar um pouco, né? Você não precisa expô-lo tanto em jogos grandes, enfim. Mas eu não sei se o Pablo vai conseguir te entregar isso. Ele não conseguiu entregar na saída dele do Flamengo. Ele no Botafogo ele jogou muito pouco. Então eu acho que o Flamengo precisa de um jogador para, não sei se com as mesmas características, né? Porque o Léo Pereira e o Léo Ortiz têm características totalmente diferentes de Fabrício Bruno e de Pablo. São dois jogadores muito técnicos e os outros dois, Fabrício e Pablo, eram jogadores de muita imposição física. Então, assim, é entender o que o Felipe está buscando. Se essa opção ela vai ser um jogador com as mesmas características de saída de bola, de bom passe, que esses dois titulares têm, ou se ele vai querer um cara mais de imposição, até para mudar a forma de jogar, olhando para o adversário, né? Que o adversário, o atacante adversário vai te pedir dentro de alguns jogos, mas eu acho que o Flamengo vai precisar ir ao mercado buscar uma peça para essa reposição. Até pelo que a gente viu ali do Pablo, né? O Capita lembra de um momento em que ele foi muito bem na carreira, mas o Pablo dos últimos anos, a gente vê tudo bem, vamos lembrar das lesões, eu gosto sempre de pontuar isso, porque não é culpa do jogador, ele está ali tentando trabalhar e enfrentando uma adversidade, ele conseguiu jogar muito pouco pelo Botafogo, ele esteve à disposição mais tempo, mas aí também, por estar voltando, por não ter encaixado, tinha uma dupla de zaga muito sólida, ele vai perdendo espaço. Mas não, ele tinha ano a ano, ele vem jogando cada vez menos. E ainda tinha um reserva o Adrielson, né? O Adrielson que jogou a final da Libertadores da América. Eu respeito muito quando o jogador está machucado, porque ele não pode... A defesa do jogador é dentro do campo. Claro. Como é que o jogador se defende? Ele jogando. A gente pode dizer que ele jogou bem, jogou mal, mas a defesa dele é jogar bem ou jogar mal dentro do campo. Fora do campo, lesionado, a gente não tem muito o que argumentar. Agora, você pode argumentar da seguinte forma: o Pablo é bom jogador? O Pablo que começou a carreira e que foi jogar no Corinthians, esse aí me interessa. Sim, exatamente. Mas esse cara tem hoje? Ele está pronto para jogar hoje? Essa é a dúvida, né? Essa é a dúvida. Se ele estiver pronto... vai voltar essa forma, Pascoal, porque ele tem 33 anos hoje. Então, mas eu não acho o zagueiro 33 anos um jogador assim, que não tenha condições de jogar. Não, também não acho, mas eu digo se ele tem um histórico de lesão e se ano a ano ele vem tendo uma curva decadente de futebol, tá? Com todo respeito ao que é a pessoa, o atleta, mas assim, é difícil que ele volte a ser aquele Pablo do Corinthians que a gente gostaria, né? Eu só acho que assim, pegando um pouco a declaração do Boto ontem,
e dessa não pressa que ele parece ter para fazer as contratações que ele julga necessárias, eu acho que talvez o que esteja na cabeça dele... A gente viu que o Pablo jogou 16 jogos em 2 anos. É muito pouco, é muito pouco. Agora, pode ser que no final do campeonato estadual ele tenha jogado já 16 jogos. Então, assim, eu acho que vai ser uma coisa interessante, que a gente sabe que o Pablo nem viaja com o elenco principal, o Pablo vai ficar para jogar o estadual, o Pablo vai entrar em campo, e aí a gente vai ver. Ele vai ter condição de fazer jogos na sequência ou não? Eu acho que você vai fazer uma avaliação, claro que muito mais... Teste, entre aspas. Exatamente, um teste. Talvez muito mais nesse começo do aspecto físico do que do aspecto técnico, do que ele vai poder te entregar ou não. Esse então, começo de temporada serve para isso, não serve? Exato, serve exatamente para isso. Então, eu acho que o começo da temporada é o campeonato estadual, né? Porque a gente está começando, os caras acabaram de se apresentar e já vão começar, porque esse ano você começa mais cedo os estaduais. Ele vai jogar, ele vai entrar em campo e você vai poder ter uma noção do que ele vai poder te entregar ou não. É claro que, por se tratar do Flamengo, e esse é meu ponto, se a gente estivesse falando do Corinthians, se estivesse falando do São Paulo, e eu não estou, evidentemente, estou falando de clubes que têm uma situação financeira diferente da do Flamengo. Então, assim, o Flamengo pode se dar ao luxo de dizer, cara, legal, eu tenho Pablo, mas eu acho que eu vou me garantir e não vou precisar esperar o campeonato estadual para ver como o Pablo vai estar exatamente. E aí ele vai ter 4 confiáveis e deixa o garoto tirado. Porque, de maneira geral, eu acho que assim, para quem joga com 2 zagueiros, e hoje em dia até para quem joga com 3, porque em geral, quem joga com 3, até no Brasil, muito na Europa, tem um lateral jogando como um dos 3 zagueiros. Hoje é assim. Então, o Flamengo pode fazer isso também, né? Pode fazer. Já que você está citando, tem o Alexandre, que é capaz de fazer isso pela esquerda, tem o Varela, que seria capaz de fazer isso pela direita. O Alexandre vinha fazendo muito mais isso na Juventus do que jogando como lateral, jogando como um terceiro. Então seria uma opção. Mas, independentemente disso, eu acho que quem joga com 3 zagueiros ou quem joga com 2 zagueiros, o ideal é você ter 4, sendo que 3 são confiáveis, e um quarto, um garoto que seja, mas um garoto bom. Um garoto não aquele que, vamos ver o que vai dar e tudo mais. Então, eu acho que o Flamengo talvez até estivesse já nessa condição, esperando o Pablo. Mas é o Flamengo, com dinheiro, e eu acho que ele não precisa se dar o luxo de ficar esperando o Pablo. Você gosta de... vamos botar 2 zagueiros bons, um terceiro zagueiro legal e um garoto. Aí o Palmeiras tinha isso. 2 zagueiros titulares, o Naves na reserva. E aí, vamos levar o Vitinho da Taça São Paulo. O Vitinho saiu agora, está pronto para jogar. Eu gosto, jogador rápido, passe para frente, jogador de cabeceio, jogador que funciona e tal. E o Vitinho virou titular. Sim. E agora, é legal isso, essas oportunidades que a vida proporciona. Porque o futebol é isso. Esse menino há 2 anos estava jogando lá no Sub-17, Sub-18 do Palmeiras. E se transforma em um jogador que parece ser uma unanimidade europeia, né? É muito dele, assim, com todo respeito, se o Fabrício Bruno tem 18 anos, 19 anos, ele era também era outra coisa, entendeu? O Fabrício Bruno foi revelado pelo Cruzeiro, se não me falha a memória. Foi base do Cruzeiro. Se não me falha a memória. Ele é mineiro. E agora essa questão de zagueiros, o Palmeiras se envolve numa outra questão, que é a de ficar ou não com um jogador que pode custar, um zagueiro custar. Olha o sorriso dele. Ele fica feliz, porque quando o zagueiro custa caro, ele fica feliz, porque o zagueiro de 40 milhões de euros. É orgulho, né? 40 milhões de euros por um zagueiro. Quando o atacante vale 68, que o Palmeiras vendeu um de 60 e um de 68, um zagueiro custa 40 milhões de euros. Com 18 anos, né? Para 19, já mas 19. Despertando interesse de um time como já está ficando velho com 19, hein? O negócio está em andamento, ainda não foi sacramentado, porque, né? Para sacramentar precisa pagar. Mas o Fabrício Bruno já foi liberado pelo Flamengo para viajar amanhã para Belo Horizonte e fazer exames médicos para assinar com o Cruzeiro. As partes chegaram ao acordo financeiro, o jogador vai ser inteiramente vendido, 100% dos direitos econômicos, por 7 milhões de euros. Esse é o valor do negócio. O jogador está muito contente, Pascoal, porque ele estava insatisfeito com a reserva no Flamengo, ele entende que ele tem potencial ainda, idade, e entregou para ser titular e vai jogar com o Diniz. E o time do Cruzeiro
acabou também não acertando com o Gonçalves, com o zagueiro do Vélez. Não acertou, porque ele estava tudo encaminhado e na hora de fechar, o Vélez pediu mais 2 milhões de dólares. Aí o Pedrinho falou, não vai, vou ficar só com... Vou ter que dar mais um pouco para pagar à vista, né? Nessa negociação que eu estou fazendo do Fabrício Bruno, e aí acabou o negócio virando para o Fabrício Bruno e parou a negociação do jogador do Vélez. Mas eu acho que o Flamengo fez um bom negócio, porque vai receber à vista, é um bom negócio, e eu continuo alarmado, né? Porque as informações que a gente tem é que o Flamengo insistiu em receber à vista porque diz que está com um problema de fluxo de caixa. Imagina só, se o Flamengo está duro, imagina os outros. Imagina um clube que fatura 1,2 bilhão por ano, está com problema de caixa e precisa vender um jogador à vista. Galera, essa pode ser a explicação, né? Por que venderam o Fabrício Bruno por 7 milhões de euros, né? Porque o Flamengo está sem dinheiro. Só tem essa explicação, né? Infelizmente, né? E aí encontra um presidente do Cruzeiro que na conversa, no entendimento com o pessoal do Flamengo, ele queria comprar 80%, porque havia uma possibilidade de negócio futuro para a Arábia, essas coisas. Começou com 50, né? Começou com 50, depois foi para 60, 70, foi parar no 80, e aí no 80, que era de ontem, 80 de 6 milhões, passou por 100% de 7 milhões. E o que era para pagar em 3, em 4, era para pagar em 4, depois para passar em 3. E aí agora o que vai fazer? Não, preciso de tudo à vista. Não, me dá 50% à vista. Não, 50% não. Eu preciso de tudo. Então, e aí acabou sendo tudo à vista. E parabéns para o presidente do Flamengo, que conseguiu fazer um negócio que ele queria, né? Porque ele queria esse dinheiro aportado na conta do Flamengo. E parabéns para o presidente do Cruzeiro, que acerta demais na contratação. Na verdade, quem queria a transferência inicialmente era o jogador, né? Foi o Fabrício, que disse que estava insatisfeito com a reserva. E a partir daí se entendeu que poderia haver uma negociação diante de um valor mínimo de 7 milhões de euros. O Flamengo vai ficar com o dinheiro que ele tem necessidade. Não, calma. Perde um jogador. Falar de fluxo de caixa é diferente de falar de dívida. O Flamengo não está endividado. O Flamengo não está devendo dinheiro. Fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Não está sobrando. Não está ali chuviscando na conta. Né? Não é que o Flamengo não tem. Eu preciso correr para pagar amanhã. Não é isso. Precisa ter um fluxo de caixa. O dinheiro precisa entrar, as coisas precisam ser saldadas. É isso que chama fluxo de caixa. Perfeito? Perfeito. Agora, o Cruzeiro pode fazer isso? O presidente do Cruzeiro pode fazer? O dono do Cruzeiro pode fazer isso? Pode. E levou o Fabrício. E levou o Fabrício Bruno. Eu acho um jogador raro. Eu acho um bom jogador. Difícil de ter. A gente tem um zagueiro aqui que jogou na mesma função que ele. Eu acho um jogador difícil de encontrar. Mas parabéns para o Cruzeiro que contrata e o Flamengo consegue aquilo que almejava. O presidente, o BAP, consegue o que ele esperava, os 7 milhões de euros. 7 milhões de euros numa transação de um zagueiro no mercado brasileiro. Sim. É dinheiro, hein, gente? Calma que daqui a pouco estão oferecendo 40 milhões. Claro que é um perfil de... É bastante dinheiro. Só que, galera, veja bem, o Flamengo não consegue contratar um zagueiro no nível do Fabrício Bruno por este preço, cara. É por isso que eu estou com uma pulguinha atrás da orelha. Diferente, o Vitinho é muito mais jovem, mas o City está entrando com a barca de dinheiro, a gente vai falar disso. Mas antes eu quero ouvir vocês aqui, porque eu acho que tem 2 prismas, né? Eu já vou chegar na coisa do Flamengo, de ter que contratar, a gente falou um pouco sobre isso ontem, o capitão não estava aqui, mas o Cruzeiro se fortalece muito com essa chegada, com essa contratação. Tem o João Marcelo lá, tem o Vilauba, o Zé Ivaldo já tinha perdido espaço, né? Não vai continuar para a próxima temporada. Então o Fabrício chega para mim para ser titular, para ser uma liderança, embora não seja uma liderança falante, você bem sabe, né, capitão, que existem vários tipos de liderança. E eu acho que ele tem espaço para realmente conseguir o que ele estava almejando no Flamengo e não estava tendo espaço. Não, Daniel, eu concordo muito com o Pascoal, né? É um jogador que tem uma característica interessante para zagueiro, porque é um cara que tem velocidade, tem boa estatura, tem força física, né? Então sabe se impor ali no setor de marcação, tem a bola aérea ali como ponto forte, a gente está vendo alguns gols que ele fez também. Então é um negócio que fica bom para todos, né? Para todos mesmo, né? Fica bom para o Flamengo, que talvez não tinha tanto interesse em mantê-lo, fica bom para o Fabrício, porque ele queria jogar, né? O Fabrício acabou perdendo posição
no Flamengo, acabou perdendo também posição nas convocações da seleção brasileira. Então, é lógico que ele percebe isso também. Poxa, um cara que tem objetivos, a gente sabe como é que o Fabrício pensa, né? A gente já viu declarações dele de enfrentamento com atacantes, enfim, colocou, né, em desafio muitas questões. E é um falando jogador da própria velocidade, né, mas é lógico porque ele está chamando, né? Está se vendendo também com relação a esse setor. Então, fica muito bom para ele também, porque no Flamengo talvez ele seria um reserva de luxo, um cara importante dentro de um elenco, mas seria a reserva do Flamengo, principalmente no início, né? Porque a zaga do Flamengo é Léo Ortiz e Léo Pereira. No Cruzeiro, ele é um jogador que a gente pode colocar como titular, um jogador que vai fazer bem também para esse sistema defensivo do Cruzeiro. Então, assim, eu acho que ganha todo mundo. Se o Flamengo teve interesse em negociá-lo e ele queria sair, o Cruzeiro também ganha muito, porque ganha um jogador que tem muita qualidade para ser oferecida dentro de campo. Vamos dar uma olhada nos números dele. O Tite dava mais espaço a ele, né? E quando o Felipe chega, o Felipe conversa com ele e explica que pela maneira que vai jogar, ele vai acabar sendo uma opção e não mais o titular absoluto. E aí a gente vê uma queda bastante expressiva. Olha aí, ó, a gente separou jogos com o Tite e jogos com o Felipe, né? Com o Tite e o Fabrício só não foi titular em um jogo e a média de minutos ali, praticamente a partida inteira, 86 minutos por jogo. O Léo, acho que vai estar parecido, né? O Léo manteve espaço tanto com um quanto com o outro. Os números do Léo Ortiz ali, eles são altos também, porque o Léo Ortiz era usado pelo Tite como volante, né? Só pra gente não esquecer disso. E o Davi, que acabava entrando muitas vezes, mais menos minutos por jogo. Enfim, era mais uma opção, essa opção de luxo que era o Fabrício esse ano, era o Davi no ano passado. Aí com a chegada do Felipe Luiz, ô Jean, ele perde bastante espaço, né? Faz 10 jogos, mas só 6 como titular, cai a minutagem em campo, a gente percebe um aumento significativo ali dos minutos do Léo Pereira e do Léo Ortiz, e o Davi também já estava em final de contrato, a gente já sabia que haveria provavelmente essa decisão, que é da nova diretoria, não é nem da antiga, para tirá-lo dali. Mas o espaço realmente foi perdido. E não foi por uma queda técnica dele ou qualquer coisa parecida, foi realmente por uma opção técnica do treinador. E pela qualidade dos outros zagueiros também, né? Porque eu acho que a gente olha para a zaga do Flamengo, não dá para discutir muito. Eu também acho que o Fabrício Bruno é um baita zagueiro. Acho que se ele não tivesse 28 anos, se ele tivesse 21, 22, talvez ele dissesse, não, tudo bem, na boa, eu espero aqui mais um pouco para virar o titular, até porque justamente você olha para os titulares e acho que não tem muita discussão sobre a qualidade deles, mas o cara tem 28 anos, era titular do Flamengo. E ele faz 29 agora em fevereiro já. Vai fazer 29, então assim, é isso, né? Quer dizer, o auge, ele daqui a pouco passa. Então eu acho que ele tem essa noção, ele sabe do potencial dele que o tornaria titular em quase todo o time do Brasil e vai para um clube onde a carência por zagueiro, para mim, é indiscutível. Então, a gente falava muito das contratações do ataque do Cruzeiro, Gabigol, Dudu e companhia e tal, mas você olhava lá atrás e você via uma certa discrepância. Tinha equilíbrio, né, no setor. Exato, né, não tinha equilíbrio. Sim. Então, você vê um ataque muito forte, com opções, você até fala, como é que vai jogar todo mundo? Acho que não vai dar para jogar todo mundo. Matheus Pereira, Dudu, Gabigol, enfim. Eu acho que é uma dúvida de como o Diniz vai montar o time lá na frente. Lá atrás, se tem uma dúvida que não existe, o Fabrício Bruno chega para ser titular, né, de um time agora forte, de um time que pode ter ambições maiores do que teve na temporada passada. Então, eu entendo completamente o desejo dele, ainda que eu acho que numa temporada maluca como a do futebol brasileiro, 3 zagueiros não são tanto. Então, assim, o zagueiro toma cartão, é suspenso, tem mais choque. Ele ia ter mais espaço do que talvez ele estivesse imaginando por ter ido para a reserva, Eu né? acho que sim, porque eu acho que o zagueiro reserva, ele joga mais do que, de repente, o centroavante reserva. Sim. Então, eu acho que ele até teria mais condições. Agora, ele quer ser titular indiscutível, vai ser titular indiscutível, e para o Cruzeiro é um baita negócio por essa carência, para ele é um bom negócio por tudo isso. Para o Flamengo, a questão financeira acaba tornando um negócio melhor do que poderia ser, porque o Flamengo, como disse o Pascoal, consegue fazer o negócio nos termos que ele queria, porém, aí, agora, como eu já tinha falado durante a semana, aí eu acho que assim, se ele não saísse, tudo bem você ter os 3 e aí esperar para ver se o Pablo vai se recuperar ou não, o garoto Cleiton, né? Você tinha 5 ali, um garoto, um veterano que você vai esperar para ver como ia se sair, e tudo bem.
Eu acho que com a saída do Fabrício Bruno, agora, para que o Flamengo... Né? É porque é o Flamengo, entendeu? Sim. O Flamengo, se você olha para o nível de reposição dos meio atacantes, né, na frente, no mesmo volante, tá, você tem um nível de reposição muito alto para qualquer posição. E acho que com a saída do Fabrício Bruno, esse nível não se mantém em relação à zaga. Eu concordo. A gente falou do fato do Pablo ser uma incógnita. Deixa eu só fazer uma coisa, porque eu acho que esse é um debate válido. Eu quero muito te ouvir, capitão, por motivos óbvios, né? Mas deixa eu só fazer uma coisa para a gente falar de competitividade antes, porque você cita um outro ponto que me interessou. Jogar com o Fernando Diniz, da maneira que o Diniz gosta, talvez seja um desafio grande também para o Fabrício, mas que vai ter bons companheiros ali do lado. Vamos dar uma olhada nesse time que o Cruzeiro está montando. Eu já vou falar. Bem, a minha opinião é essa. Eu acho que o Flamengo vendeu rápido demais o Fabrício Bruno, cara. Fez a vontade do jogador só porque ele queria jogar no Cruzeiro. O Flamengo vendeu por 7 milhões de euros. Olha aqui, em 2024, o Flamengo recusou uma oferta de 14 milhões de euros do Rennes da França. Cara, o que mudou do ano passado para cá? Vem cá. Ah, beleza, ele perdeu a titularidade, ok. Só que ele continua sendo o mesmo jogador alguns meses mais velho. Só isso, cara. Tem 28 anos. É novo pra caramba. O Léo Ortiz também tem essa idade, né? O Flamengo quis aceitar a oferta do West Ham da Inglaterra de 15 milhões de euros. E daí o Fabrício Bruno não quis, cara. Fabrício Bruno também recusou essa proposta. É inacreditável, né? 15 milhões de euros. Aí agora o Flamengo vai e vende por 7. Por isso que eu falo, vendeu barato. Fabrício Bruno vale mais que isso. Eu não duvido nada do Cruzeiro vender ele mais caro ainda. Sei lá. Pode ser impressão minha. Sei lá, galera. Agora, tem o outro lado, né? Eu, como torcedor agora, vou torcer para que o José Botto tenha uma carta na manga, cara. E ele aparece daqui a alguns dias aí anunciando um novo zagueiro que seja uma negociação da China. Tipo assim... descobri esse zagueiro, vou pagar 10 milhões de reais e ele é bom. Vai chegar e vai dar, e quando entrar para jogar no Flamengo vai dar conta do recado. Tomara que isso aconteça, viu? Porque assim, o José Botto, ele nos encheu de esperança, né? Com a renovação, com a nova metodologia, o time se transformou, né? Agora temos um diretor técnico profissional. Então é isso que eu espero, cara. Tomara que ele chegue aí com uma revelação de algum zagueiro. Pagamos 10 milhões de reais por esse zagueiro. E daí o cara comece a jogar e nós possamos ver em campo o que esse jogador possa fazer, né? Bem, é isso, galera. O Flamengo agora precisa contratar, na minha opinião, 2 zagueiros. Um para o lugar do Fabrício Bruno, tem que ser nível Léo Ortiz e Léo Pereira. E outro para o lugar do Davi Luiz, né? É isso. Temos o Cleiton da base, temos o Pablo. Não sabemos o que o Pablo pode oferecer, né? Porque o Pablo, sei lá, chegou no Flamengo e não conseguiu fazer nada. Foi pro Botafogo, não conseguiu jogar também, se lesionou e tal. É isso. Muito obrigado a todos vocês. Comentem aqui o que vocês acham sobre esta negociação. Tamo juntos. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Saudações. Fui.